times entraram para não perder, para não gastar um capital ali de prestígio, de crise. Todos bons elencos que já estão sofrendo com isso. Aí você começa... Aí quando você está no final do estadual, que você sabe que se você perder a final, o couro vai comer, aí você, de repente, tem a Libertadores. Opa, tem a Libertadores. Aí é um debate complexo e depois de um jogo como esse, que envolveu as duas equipes de maior poderio econômico no Brasil, as duas equipes que vêm protagonizando a luta por títulos no cenário não só brasileiro, mas continental. Racionalmente, Vitor, racionalmente, é óbvio que o Flamengo queria ganhar do Palmeiras e o Palmeiras queria ganhar do Flamengo. Mas a partir do primeiro tempo que a gente vê e o jogador do time, tecnicamente, que tem mais condições de vencer, chega depois do jogo e fala, mas o primeiro pensamento era não perder. Você acha que foi só uma questão de estratégia? Porque o Tite, por exemplo, ele chama o Marcelo, no começo da coletiva, inclusive, para explicar o porquê das mudanças, da rotação ali de elenco de algumas peças. Que ele não fez só ontem. Ele já vem fazendo isso olhando para o calendário, que vai ser apertadíssimo para o Flamengo. Ele explicou, né? O Abel ontem, no meio da coletiva, ele fala, olha, o Veiga é culpa minha. O cara já está extenuado, o cara já não está bem fisicamente, e eu estou colocando porque ele quer jogar, e a gente precisa utilizar e tal. E ok, muito provavelmente não vai utilizar o Veiga no meio da semana agora pela Libertadores. Então, assim, eu acho que não é só uma questão técnica, de opção, vou travar aqui, vou segurar aqui, não vou arriscar. Eu acho que são equipes pagando o preço já de um calendário que já está cheio de jogos, porque tiveram os estaduais. Eu acho, William, boa noite a você, ao Breira, ao Vitor, ao Fã de Esporte com a gente. Eu entendo quando o Birner fala que passa pela questão das finais dos estaduais. Também. Só agreguei um aspecto. É isso, é o também. Ali pode ser parte de uma maratona que eu acho que é algo muito maior, algo estrutural. O que acontece é que a gente trata mal o jogo. Quando o estadual, o estadual ele vira muito importante porque ele é ferramenta política, então ele quer pagar cada vez mais, então você não pode abrir mão, então você tem que jogar, você não pode ter reserva, você tem que ganhar. É estrutural porque você não privilegia o produto. É o que eu falo sempre da dificuldade de estabelecer uma liga no Brasil. A liga no Brasil ela não vai sair porque o debate ele não é esportivo, ele é financeiro. Então você não quer privilegiar o esporte, o nível esportivo. Você quer simplesmente injetar dinheiro, sabe-se lá como, se é com bet, se é com direito de TV. Então você chegou em abril, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, gerando um medo, e a palavra é essa, de que o Abel e o Tite têm receio de perderem para o grande rival a nível nacional, assim, nível nacional. O Campeonato Brasileiro, ele era para ser a grande atração, a grande situação, a Liga Nacional, começar bem a gente pensar nele. Não, ele já chega exausto. A Libertadores começou antes, sabe? O Campeonato Estadual valia muito para o Flamengo, politicamente tinha que estar todo mundo em campo. Então, se você joga contra o Atlético Goianiense que não pode perder, contra o São Paulo que não pode perder porque está em crise, aí contra o Palmeiras vai faltar alguém. A gente trata muito mal o que deveria ser bem tratado. É uma coisa muito mais ampla do que simplesmente a decisão do Tite de poupar o De La Cruz e o Pedro. Jogo final brasileiro não passa pagar. Que a torcida do Flamengo atura pouco perder para o Palmeiras, o debate público leva a torcida do Palmeiras a aturar pouco perder para o Flamengo. Então, ontem os times entraram para não perder, para não gastar um capital ali de prestígio, de crise, sabe, de Libertadores no meio, Copa do Brasil na semana que vem. Então, tá todo mundo ali, sabe, evitando fadiga, porque a gente não privilegia o que deveria ser o grande jogo do campeonato. Até aqui. Eu discordo, mas quero ouvir o Breler. Tá, também quero ouvir o Breler, porque, assim, Breler, é muito difícil, cara. Você tem um começo de ano onde você não tem uma pré-temporada adequada, você não tem, não adianta. Melhorou um pouquinho em relação a alguns anos, mas... O estadual tem que começar, o dinheiro tem que entrar. Tá longe disso, assim. Exatamente. Aí você não tem. Aí começa um campeonato estadual, no qual, se você ganhar, é obrigação, se você perder, você é time grande, né? Já abala tudo, vamos rever o treinador, vamos e tal, etc, não sei o quê, tal jogador já não presta, o outro do cara não tem tempo. Aí você acaba tendo que utilizar as equipes de uma forma que você já começa o brasileiro meio que com o jogador extenuado, cansado, mal fisicamente, lesionado, você já tem que tirar daqui, de lá, o Flamengo já passou por isso, o Palmeiras já passou por isso, o Fluminense passa por isso, o Internacional passa por isso, né? O Internacional perdeu o Alan Patrick, perdeu peças importantes. Todos bons elencos. Todos bons elencos que já estão sofrendo com isso. Aí você começa, aí quando você está no final do estadual, que você sabe que se você perder a final, o couro vai comer, aí você, de repente, tem a Libertadores. Opa, tem a Libertadores. Aí você tem que, de repente, privilegiar a final do estadual, que alguns privilegiaram, isso tem acontecido, em detrimento da sua estreia na Libertadores. Aí você perde, empata ou perde na estreia da Libertadores. No jogo seguinte, você já tem que vencer, porque senão você se complica. Mas aí já começou o brasileiro. E aí como é que você dosa o elenco? E aí a viagem, a altitude... Cara,
é um labirinto, cara. Não tem como você sair disso, é impressionante. Exato. Boa noite, William, Birner, Pedro. É um debate complexo e depois de um jogo como esse, que envolveu as duas equipes de maior poderio econômico no Brasil, as duas equipes que vêm protagonizando a luta por títulos no cenário não só brasileiro, mas continental, ter a sensação de que foi frustrante e automaticamente comparar com a Europa. Na Europa, o treinador não poupa no campeonato de pontos corridos, na liga local. Na Europa, os técnicos levam mais a sério competições longas e, geralmente, se tiver de escolher entre uma e outra, vai colocar a Copa de lado. E aqui no Brasil a gente faz diferente. Mas os contextos também são opostos. Então, na Europa, os times não começam os campeonatos locais com um passivo de 20 jogos. Aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro começa com os clubes já tendo carregado um pacote de 20 jogos. E aí, poupando ou não, dando prioridade ou não ao estadual, o técnico já tem de fazer uma engenharia, já tem de fazer um plano para pensar. Comparar com a realidade europeia não faz nenhum sentido, porque aqui os técnicos enfrentam uma maratona que é muito complicada e complexa. Está falando de Palmeiras e Flamengo, que junto com Internacional e Atlético são os principais favoritos ao título, times que têm os elencos mais fortes do país e suas torcidas têm as maiores expectativas, ou expectativas acima das expectativas das outras torcidas. Esses times não puderam se preparar direito. Então, eu não acho que o Inter e o... Mas a gente concordou, então. Não, eu não acho... Não, isso sim, o que eu discordo de você é que eu acho que o Flamengo e o Palmeiras queriam ganhar. Eu só acho que eles não conseguem jogar regularmente mais futebol por causa disso. E agora, não tem tempo para treinar. Não, racionalmente, Vitor, é óbvio que o Flamengo queria ganhar do Palmeiras e o Palmeiras queria ganhar do Flamengo. Mas a partir do primeiro tempo que a gente vê, e o jogador do time, tecnicamente, que tem mais condições de vencer, chega depois do jogo e fala, mas o primeiro pensamento era não perder. O importante era não perder. É uma estratégia. Aí escancara. Então, É o uma que eu estratégia. estou querendo dizer não é que os dois entraram sem pensar em ganhar. É claro que o Flamengo queria ganhar do Palmeiras, é claro que o Palmeiras queria ganhar do Flamengo, cada um com a sua estratégia. Agora, o que tira o ímpeto inicial e tem muito mais... Para mim, tem muito de estratégia do Abel, bem executada até no primeiro tempo. Sim. E tem muito de um Flamengo que, por uma questão... Aí sim, a gente vai voltar O Flamengo tinha em campo um time tecnicamente melhor que o do Palmeiras. De opção política de priorizar a final do estadual e tudo mais. De La Cruz e Pedro... O Marcelinho chegou lá muito bem, a gente não estava aqui para brigar com a ciência, a gente precisava segurar esses dois jogadores. Isso. E um detalhe, o Carlinhos não está inscrito na Libertadores, o Pedro é o único atacante do Flamengo para o jogo contra o Bolívar, então ele não poderia ser poupado contra o Bolívar, ele precisava respirar ali minimamente, e não funcionou com o Carlinhos, e dá muito menos jogo que o Pedro tem que entrar no intervalo já, então ele até joga. Agora, eu não vou brigar contra a ciência, a gente nem está aqui para isso, mas é uma questão de postura do primeiro tempo, o não querer ganhar, não é que o time entrou lá para cumprir tabela, Não, que mas protocolar, mas é uma questão muito mais de cautela, de receio, do que de fato estamos aqui para jogar o grande jogo da temporada e vamos ganhar de qualquer jeito. Olhando para o que os times são, eu entendo perfeitamente o Tite indo enfrentar o Palmeiras em casa. na casa do Palmeiras, o Palmeiras voltando para sua casa, sem que o Flamengo... Foi o debate que a gente teve de ser bom hoje de manhã. Né? Sem que o Flamengo esteja ainda pronto como o Tite imagina, e ele sabe que o Flamengo está oscilando dentro do que ele imagina que é a equipe, ter uma estratégia um pouco mais conservadora, entender o jogo, para depois soltar mais a equipe. E o Abel tem tentado tirar o máximo dessa equipe, mas aí, como ele disse, o Veiga, ele chamou para si a estabilidade. Não tem Dudu. Né? Quem é o jogador tecnicamente melhor do Palmeiras hoje? Talvez não seja nem o Endrick. O Aníbal Moreno, talvez. Então, porque o Palmeiras e o Aníbal tem jogado direto, né? Oi? O Aníbal tem jogado direto. Mais atuado no Paulista. Já estoura. Bom lembrar, Zé Rafael tá fora já há algum tempo. Faz muita falta. Faz muita falta lesionado. O Veiga, com perdão, dá uma meia boca, assim, tá numa condição física meia boca. Coitado, não é culpa dele. Não, o Abel falou que chegou a quadra com ele. O Abel concordou isso. Exatamente. Não é uma crítica, não. Eu tô falando meia boca porque... Por que houve o desgaste do Veiga? Em qual campeonato? No estadual. Mas no... Vem do estadual. Exatamente. Mas esse é o ponto que eu falei aqui. Agora, tem uma coisa que vocês falam que eu discordo radicalmente. Falar que o estadual derruba técnico. Concordo. Porque o mundo vai implodir. Eu concordo. Porque o mundo vai implodir se não ganhar o estadual. Eu concordo. Perdeu isso. Se eu sou presidente de um clube que almeja ganhar a Libertadores, ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Copa do Brasil, eu chego no público, dou uma entrevista e falo o seguinte: eu quero ganhar o estadual.
Mas o estadual é a quarta competição. O estadual é preparação. Isso aí é bonito. Eu concordo, é lúdico. Não, mas quem demite é o presidente. Mas ele tem que prestar conta pro conselheiro, pro diretor, pro corneteiro, pro organizador. Depende do presidente. A lei ou não. Aí quando ele pega três clássicos... O Landim talvez, a lei ou não. Esse discurso que eu concordo muito, talvez ele não pare em pé muito pelo que você sempre critica, que é o modelo associativo e amador. Você precisa prestar conta para 35... A prioridade aqui é sempre o dinheiro, o poder, depois a gente vê como é que fica o jogo. E nesse ponto... A gente sempre vai resvalar nisso. E com esses caras que comandam o futebol, o trabalho do treinador aqui se torna muito mais difícil. E aí, quantos caras a gente já viu virem para o futebol brasileiro e a gente já conhecia as ideias em outras passagens, em outros países, e tiveram que se readaptar completamente ou até trair as próprias convicções de futebol. Mudar, trair é muito forte. Não, mas em alguns momentos... Adaptar. O Luiz Castro, ele chegou a praticamente usar essas palavras. Eu lembro quando ele começou a querer fazer futebol ofensivo, agressivo. Ele falou, olha, eu tive que transformar o time. E até foi uma transformação que se mostrou positiva para o Botafogo, até pelas características do elenco. É óbvio que esse não era o momento para você fazer um Palmeiras e Flamengo. Sim. Óbvio se... Então, Bilhão, eu quero chegar nisso aí. Fala aí. Se o calendário fosse o calendário inteligente. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Qual é o momento? É no meio da Copa América sem os jogadores? É na reta final da Libertadores? Então, é que quando a Copa do Brasil tiver na semifinal? Eu não sei quando. Eu não sei o quê. Então não tem... Isso, por mais que seja uma loucura, não é algo que eu possa criticar. Nunca tem um momento certo. Porque eu vou lembrar. O Flamengo, quando ganhou a Libertadores com o Dorival, foi jogar com o time alternativo contra o Palmeiras no Allianz. Foi. O problema de ontem não é se o De La Cruz teve fadiga, se o Pedro ia jogar 45 minutos. O porquê disso? Exatamente. Claro. Essa é a nossa discussão. Ele vai muito além. É claro que o Abel, quando ele chega, só tem o Arrascaeta e o Bruno em campo. O que eu vou fazer? Eu vou dar 4 pauladas no Arrascaeta, vou dar 4 pauladas no Bruno Henrique, o Flamengo não vai jogar, o Pedro não está em campo, o De La Cruz não está em campo e eu segurei. A estratégia dele foi essa. Se a gente concorda, não, é outro papo. O rodízio de fala. Mas aquilo ali existe por algo maior. Por que o Palmeiras precisa levar o jogo correndo para o Allianz? Porque também não tem brecha de calendário. Então, o problema é muito maior. E por que essa pressão de não querer perder? Porque também tem uma grita muito grande de não pode perder estadual, não pode perder o primeiro jogo, não pode perder o jogo... Outra coisa, Luna, você compromete a Libertadores. Não pode perder a Copa do Brasil. Outra coisa. Sabe? E é duro pra gente reconhecer, mas ontem os times praticaram o futebol possível diante da sequência que tem. É isso. Se coloquem no lugar do Tite e no lugar do Abel. É isso. Nessa roda de pressão, de exigência... Você tem um grande jogo, um rival nacional, um rival pesado, possivelmente concorrente de título, e no meio de semana os dois vão para altitude. Jogo de Libertadores, pesado, e no fim de semana, no caso do Palmeiras, na segunda-feira... Não, cara, já temos com o São Paulo. Cada um tem um clássico, Flamengo com Botafogo. Flamengo com Botafogo. Então, como você vai pesar isso? E eu não digo não só em termos físicos, mas em termos emocionais, de mobilização. Manter os caras ali na mesma rotação, na mesma energia, para 3 jogos dessa magnitude numa sequência tão curta. E uma coisa muito ruim mesmo. Quando você tem técnicos comuns ou técnicos que não são tão bons assim, esse calendário é uma beleza. Quando você tem um Abel ou um Tite no banco, esse calendário atrapalha, porque eles não podem dar treino. Ele falou ontem sobre o jogo. Não pode dar treino. Ele falou, tem jogo que eu falei, eu vou treinar quando? É isso. Não treino, é só recuperação física. Não dá para... Ou treina muito pouco. Quer dizer, você não está... O Palmeiras paga uma fortuna por Abel, merecidamente. O Tite ganha uma fortuna do Flamengo e os clubes não podem usar os seus profissionais à plenitude, porque o futebol é organizado de maneira amadora. Não usa nem os atletas, nem os técnicos, nem a comissão. E no caso dos técnicos ontem, eles tentaram fazer alguma coisa. O Tite, por exemplo, apelou para um jogo mais direto, uma orientação dele. Os zagueiros estavam saindo com lançamento porque ele não queria perder bola na intermediária. Porque a saída está complicada. O Abel retoma os 3 zagueiros para ter um pouco mais de segurança e ainda assim sofreu pelo lado direito com o Bruno Henrique caindo em cima do Gomes. Mas no segundo tempo, mexidas... O Bruno Henrique contra o Gomes, velocidade contra o jogador mais lento. E o Gomes não está no melhor dos momentos. Mas o Gomes no auge não teria uma desvantagem como teve. Mas o ponto é, os técnicos tiveram ali algumas cartadas e até, para mim, o Flamengo ficou mais próximo da vitória no segundo tempo, principalmente pelas mexidas que fez, pelo o banco que o Tite utilizou. Mas ainda assim, o ponto é,
foi frustrante pela expectativa que se tem por todos os embates dos times com grandes elencos no futebol brasileiro serão um espetáculo. Não serão porque a nossa estrutura não permite isso. É isso. A gente vai ter muitas frustrações pelo caminho, mas a gente também não pode esquecer que, mesmo com essa estrutura, no Campeonato Brasileiro do ano passado, tivemos emoção, tivemos uma reta final recheada de possibilidades, um debate, ainda que de forma acidental. Eu acho que o campeonato vai ser muito bom. Você quer ver...